Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estou de volta. Este é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Mateus capítulo 20, parte 4, episódio de número 658, oitava temporada, livro de Mateus, capítulo por capítulo. Vamos falar hoje sobre a verdadeira grandeza. Falamos um pouquinho no episódio anterior. Que alegria ter você aqui de volta. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que essa palavra abençoe o seu coraçãozinho, te renove, te transforme, te edifique, te encha do poder e da graça de Deus. O pedido ousado da mãe dos filhos de Zebedeu, que a gente viu no episódio anterior, ela despertou o ciúme dos outros discípulos. Olha, isso era natural, né? No entanto, Cristo, ele desaprovou o sentimento. Isso mostrou algo da mesma ambição egoísta que os dois irmãos haviam demonstrado. Veja que há diferenças de classe, as diferenças de classe, elas não deveriam ser permitidas na Igreja de Cristo. A necessidade dessa regra, ela surge das características essenciais do cristianismo. Em Cristo, ricos e pobres, altos e baixos são irmãos, membros de uma mesma família. Um é nosso mestre, Cristo, Mateus 23, 8. Para um homem exercer senhorio, ele estaria usurpando o ofício real de Cristo. Ele não é apenas supremo, ele lida diretamente com cada alma em seu reino. Cristo não se importa com nada deste tipo. Ele não leva em conta títulos e ofícios, caráter e conduta são as únicas coisas pelas quais ele nos observa e nos julga. E caráter e conduta são completamente independentes de posição oficial ou classificação nominal. A aplicação desta regra, ela foi e é agora tão gravemente negligenciada e ultrajada que deveríamos expor o erro com a coragem de um reformador. Diferenças de posição que nada têm a ver com a ordem eclesiástica também estão completamente fora de lugar na igreja. Elas podem ter sua utilidade no mundo, mas não podem conferir quaisquer privilégios em questões espirituais ou religiosas. A grandeza cristã, ela é uma grandeza de serviço. Não é um poder hierárquico e de dignidade, não é riqueza, títulos seculares. É uma grandeza como resultado da conduta. Aqueles que melhor servem seus irmãos estão no mais alto lugar no reino dos céus. Os fundamentos dessa grandeza são semelhantes a Cristo. Serão mais honrados por Cristo aqueles que melhor se assemelham a Ele. Chegarão mais perto dele em posição aqueles que o seguem mais de perto. Cristo foi o servo de todos. Deus honra o próprio Cristo por essa mesma razão. Ele se humilhou, tomou sobre si a forma de servo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente. Filipenses 2,9. Servir é manifestar ações em altruísmo e gentileza. As palavras de todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós será vosso servo. Não são ameaça de uma punição por ambição. Elas são uma indicação do caminho para a verdadeira grandeza. Isso não é como a grandeza mundana reservada para os privilegiados. Está ao alcance de todos. Se alguém deseja se aproximar das honras cobiçadas para os irmãos Tiago e João, o caminho está aberto. É ser o primeiro no serviço, sobressair no trabalho abnegado para o bem dos outros.
Não havia nada mais característico do ensinamento de Jesus. Talvez nós possamos até dizer, olha, nada mais novo em seu ensinamento do que a sua reversão das noções comuns de serviço. Veja que em todo o mundo, em todas as eras, o homem comum viu dignidade em ser servido. Viu um tipo de indignidade em servir. Isso aconteceu de duas maneiras, olha, por causa da importância exagerada dada ao eu. Um homem passou a ser de mais interesse para si mesmo do que seu irmão jamais poderá ser para ele. O cristianismo ela é a recuperação do princípio altruísta primário e o domínio daquele egoísmo que provou ser o prolífico pai de todos os vícios. Através do interesse absorvente das aparências, das coisas materiais, poder, riqueza, luxo, demonstração de grandeza. Mas a verdadeira grandeza ela está no caráter. Nós vamos ver isso claramente e recebê-lo completamente, então, a gentileza e a consideração, que docemente se misturam com a humildade e sempre nos deixam prontos para servir, parecerão ser extremamente valiosas. A grandeza do serviço pode ser vista se considerarmos que é a mais elevada e nobre visão que podemos ter de Deus. Pensamentos de majestade, dignidade, autoridade são devidamente encorajados, mas devemos ter sentido, como os escritores do Salmo sentiram, que somente quando concebemos Deus como Todo-Poderoso é que nos curvamos em mais completa reverência de amor diante dele. Os olhos de todos esperam em ti. Tu lhes dás o seu sustento a seu tempo. O encanto de Cristo ele desapareceria para sempre se alguém pudesse nos mostrar que ele alguma vez obteve algo para si mesmo. Ele não veio para ser servido. Não, ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele estava entre nós como aquele que serve. Seu caráter é o caráter ideal, sua vida foi a vida ideal, mas a sua glória está em seu serviço abnegado. É a coisa universalmente admirável dos bons homens. O homem que vive para receber é desprezado. O homem que vive para doar e servir é elogiado. Cristo afetou o padrão de grandeza. Não somos mais deslumbrados pelas aparências. O serviço ao nosso irmão humano é agora a única nobreza verdadeira. A aplicação imediata dessas palavras é confirmar a afirmação anterior da natureza, da verdadeira grandeza no reino dos céus. Mas elas são tão intensamente significativas que reivindicam nossa atenção por conta própria. Cristo é representado como servo. E esta surpreendente unidade de títulos é sugerida até mesmo no Antigo Testamento, na última parte do livro do profeta Isaías. Jesus ele vem realizar a profecia singular, em profunda humildade e abnegação. No profeta Isaías, o Messias ele é o servo do Senhor. Na vida de Jesus nós o vemos assim, mas também como servo do homem. Cristo não veio para ser servido. Ele não pediu os direitos cortesãos de um príncipe, ele não os esperava. Ele veio em aparência humilde, embora alguns amigos se alegrassem em dar-lhe meios de apoio. Em sua gratidão, o grande ministério de honra do mundo nunca foi dele. Jesus veio para servir. O serviço era um objetivo de sua vida, não um acidente que veio sobre ele com surpresa. Ele fala de sua vinda ao mundo como se isso tivesse sido deliberadamente fixado e o serviço ao homem parte de seu grande propósito. Aqui nós vemos a humildade, o altruísmo, o amor e o espírito prático de nosso Senhor. Anteriormente, Jesus havia falado de sua morte que se aproximava.
Agora ele de repente revela o propósito dela. Era mais do que uma necessidade resultante de uma vida fiel, mais do que um martírio, era o pagamento de um resgate. O preço pago, Jesus deu sua vida. Ele veio com um propósito expresso de fazê-lo. O objetivo de seu nascimento era que ele pudesse morrer. Deve-se observar que nossa atenção é sempre direcionada mais para o fato da morte de Cristo do que para a dor que ele sofreu, para a sua cruz em vez de sua paixão. Embora, sem dúvida, ambos tenham sido de valor na grande obra redentora. O salário do pecado é a morte. Jesus provou a morte para todo homem e ele deu tudo o que podia dar, seu próprio sangue vital. Os homens foram resgatados do cativeiro. Qual foi o cativeiro do qual Cristo nos trouxe a liberdade? Ele veio para libertar do poder do pecado e esse objetivo envolvia sua morte. Ele morreu para nos salvar do pecado. Seu sangue vital é um resgate tão valioso que compra não a libertação de 1 ou 2 cativos do pecado apenas, mas uma grande multidão, a multidão dos redimidos. Seu resgate tem poder para salvar a todos, mas só uma multidão de redimidos está sendo resgatada. Capítulo 20, versículo 29 ao 34, nos fala dos cegos de Jericó. Jesus está agora em Jericó, em sua última jornada. Em sua última jornada a Jerusalém. Quando ele visitou a cidade sagrada alguns meses antes, ele curou um cego. E o milagre levou a uma importante investigação. João capítulo 9, dos poderes de Cristo. É provável que a fama disso tenha chegado a Jericó e que isso tenha inspirado a fé e a esperança daqueles mendigos cegos. Esses homens aflitos estavam sentados. Eles só conseguiam tatear quando tentavam andar. As atividades alegres da vida não eram para eles. Eles estavam sentados e separados em sua miséria. Eles estavam à beira do caminho. Marcos nos conta que um deles, pelo menos, estava mendigando. Marcos capítulo 10, versículo 46. Enquanto a multidão de peregrinos do campo passava a caminho da Páscoa, uma colheita de caridade poderia ter sido feita. No entanto, na melhor das hipóteses, essa era uma maneira miserável de ganhar a vida. Marcos nos fala apenas de um homem, Bartimeu, Marcos 10, 46. Provavelmente ele era o mais enérgico, o mais conhecido dos dois. No entanto, seu amigo está com ele. Os sofredores podem simpatizar com seus irmãos em sofrimento. Os mais ativos e confiantes podem trazer seus amigos tímidos para Cristo. Eles reconheceram Cristo. Eles o chamaram de filho de Davi. E assim eles anteciparam as hosanas da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Talvez eles tenham ajudado a inspirar essas hosanas. Eles clamavam por misericórdia. Misericórdia era tudo o que podiam buscar. Quando nós chegamos a Cristo, os mais ricos entre nós devem se aproximar dele como mendigos. O único apelo do pecador é na misericórdia de seu Salvador. A multidão os repreendeu. Seus gritos ansiosos eram irritantes aos ouvidos. Aqueles que viriam a Cristo, aqueles que vêm a Cristo, às vezes são desencorajados pelos próprios servos de Cristo. Jesus não respondeu imediatamente. Talvez ele não tenha ouvido, talvez ele estivesse ocupado com algum ensinamento importante, talvez ele estivesse testando a fé deles, não sei. Mas a resposta à oração às vezes é adiada, e agora é a oportunidade deles. Logo Jesus terá passado e será tarde demais para eles buscarem sua ajuda. No entanto, grande é a necessidade deles. Tão ansiosamente eles desejam pela visão que nenhuma tentativa de desanimá-los os impedirá. É a fé perseverante de homens como esses que vence no final.
como a perseverança da mulher cirofenícia. Jesus ele perguntou o que ele deveria fazer por eles. E isso mostra disposição para ajudar. Eles responderam prontamente, sem hesitações, eles sabem o que querem. Nós devemos saber o que queremos de Cristo. E a sua cura foi perfeita. Surgiu da compaixão de Cristo. Os cegos pediram misericórdia. Eles obtiveram uma profunda simpatia do Mestre. Essa é a raiz e a fonte da graça salvadora de Cristo. Eles pediram por visão e a receberam. Mas nem sempre nós recebemos aquilo que nós buscamos, exatamente o que buscamos, mas se buscarmos corretamente, nós podemos obter equivalente ou melhor do que isso. Vamos orar, encerrar mais um episódio. Pela graça de Deus, depois da oração, a gente está terminando, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado pela audiência, pela paciência. Que a bênção de Deus, a presença do Espírito Santo esteja sempre com você. Senhor, querido e amado, nos ensina a verdadeira grandeza que vem do serviço ao próximo. Da mesma forma que Cristo nos ensinou. Que nossos corações sejam humildes, sempre prontos a amar, perdoar e ajudar. Reconhecendo que em Ti nós somos todos iguais. Que a Tua compaixão nos inspire a sermos servos fiéis, como Jesus foi, entregando sua vida por nós. Amém, amém, amém.